Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, os ouvintes desse podcast. Estamos, na realidade, iniciando um novo podcast com foco na economia. Nós vemos mudando um pouco a tradição dos podcasts que a gente trabalha, que tem um grande viés para a visão política. A gente está tornando está trazendo uma nova dimensão do aspecto da abordagem do podcast, trazendo os aspectos econômicos e, notadamente, da economia de Alagoas. Para isso, a gente vai convidar empresários, profissionais, gestores públicos e mesmo políticos, mas o nosso foco será sempre a economia. Eu, antes mesmo de fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, ao jornalista Wadson Regis, por nos convidar para participar da equipe dele, do AL1, bem como do empresário Max Palmeira, da CEUNI, por estar sediando toda essa apresentação e também participar dessa construção desse podcast. Mas agora eu vou falar do nosso convidado de hoje, que é o nosso Rafael Tenório. Antes mesmo de falar do Rafael, eu ficava pensando de como é que eu vou apresentar o nosso Rafael. Rafael tem uma dificuldade porque, antes de ser um amigo, eu sou também um admirador dele. Mas eu estava refletindo, e eu gosto muito de um autor, um alemão chamado Martin Heidegger, e ele disse que a pior coisa, Rafael, é falar sobre o ser humano, sobre uma pessoa. Porque as pessoas, normalmente, ela está sempre mudando. Todo dia a gente está aprendendo coisas novas e está se transformando. E, então, a melhor forma de tratar uma pessoa é falar sobre o ente que essa pessoa se transformou, ou seja, a entidade que ela se transforma. E você, me parece que também tem uma certa dificuldade, porque você virou, em todos os aspectos que você participa, você se torna uma entidade. Eu digo isso porque pude lhe acompanhar por um período muito curto na visão futebolística. Então, você, como um esportista, por exemplo, você pegou um time que estava sem séries, participando da segunda divisão do Alagoano, e você tornou um case do sucesso do futebol brasileiro. Mas não só foi isso, não. Quando eu fui conhecer o outro Rafael, o empresário, eu vejo uma pessoa que está há 50 anos no ramo de atividade. 50 anos é muito grande, é um período muito longo. Eu digo isso porque, no Brasil, a cada 2 anos, 5 empresas que iniciam suas atividades, 2 já encerram elas e nunca mais voltam. Você tem 50 anos. E mais do que isso, num estado que hoje tem algo em torno de 500 mil trabalhadores formais, você só emprega cerca de mais de 1.500 famílias. Então, acho que isso é uma coisa assim grandiosa para o nosso estado. Então, se eu vou para o lado esportista, você tornou-se uma entidade. No mundo empresarial, você é uma referência, porque não só por ter uma atividade, mas também por as diversas atividades que exerce o Grupo RT, que vai desde a agropecuária, a logística, a distribuição, ou seja, tem uma gama de expertise. Quando você vai ver na família, eu tive a oportunidade também de conhecer, você com Dona Geraldina produziu, gerou a Bianca, a Bárbara, a Aninha, não sei se eu posso dizer, e eu pude conhecer mais de perto o Diogo, e vi como um rapaz centrado foi o Diogo, num pouco contato que eu tive com ele. E, por último, na quarta faceta que você se apresenta, é como político. Você já começa na maior representação
federal do nosso estado como suplente de senador, e mais do que isso, você exerceu por mais de 120 dias a atividade no Senado. Então, eu digo o seguinte, falar da entidade Rafael Tenório, para mim, é fácil. Agora, a minha primeira conversa com você é saber quem é esse ser Rafael Tenório, quem é esse ser humano Rafael Tenório. Como é que surge esse Rafael Tenório para tornar essa entidade? Primeiro, bom dia a você, a todos que estão nos assistindo. Eu sou também um grande admirador e fã seu, Arnóbio. Nós tivemos a felicidade de participarmos de um projeto político, né, em 2005, 2006. Né, eu fui cuidar dos meus negócios, mas você continuou ajudando, como já vem ajudando há décadas, que você vem ajudando de uma forma direta ou indireta ao município e ao estado de Alagoas. Você tem uma folha de serviço prestado do estado de Alagoas. Mais recente, você passou gerindo a Algás, onde nós temos os números e sempre que estávamos ou que estamos fora de Alagoas, sempre você aparece como destaque, pelo seu conhecimento, pelo seu profissionalismo como professor da Universidade Federal, um estudioso. Então, saiba que, independente da nossa amizade, eu já o admirava bem antes da gente de ter essa aproximação. Arnóbio Cavalcante é uma referência na ciência, na política, nos números, né? Mas agora é você, eu quero saber de quem eu quero esse Rafael. Muito bem. Eu sou Arnóbio, somos 10 irmãos, eu sou filho de uma doméstica e meu pai era funcionário público municipal, né, sem concurso, porque entrou na década de 60, naquela época não existia concurso ainda, né, e meu pai entrou na prefeitura e ele era um homem, um semi-analfabeto, né, se vivo estivesse, estaria aposentado com um salário mínimo. E a minha mãe, ela doméstica, aí para ajudar o meu pai, eu então criança, ela catava sururu ali na Lagoa Mundaú, ali atrás do campo do CSA, ali na Lagoa de Bebedouro, como a gente chamava. Então eu tive toda a minha infância e a minha adolescência no Mutange. Saindo de lá aos 20 anos, foi quando eu casei, muito jovem, e o sonho de todo nordestino, na época, era ir a São Paulo, e morar em São Paulo. Né? E assim eu fiz. Fui morar em São Paulo. Me recordo bem que, naquela época, a tua carteira de identidade não tinha validade em São Paulo, carteira de motorista não tinha, você precisava tirar nova carteira de motorista, nova identidade, toda a documentação. Cada estado tinha Exatamente. E eu fui para São Paulo e tive que trabalhar de cobrador de ônibus. Um período muito difícil, né? Eu passei ainda uns 8 meses trabalhando como cobrador de ônibus lá em São Paulo, morava em um fundo de quintal, lá num cômodozinho assim, que não tinha mais que, acho que não tinha mais que 12 metros quadrados, eu e a minha primeira esposa. Então, assim, depois eu fiz um teste, como se dizia na época, e entrei em um banco privado, né? Mas a minha vida, Arnóbio, ela sempre foi assim, muito de desafio, né? Eu comecei a trabalhar para ajudar os meus pais com 8 anos de idade. 8 anos eu já vendia. E esse filho do empreendedorismo, como é que veio? Então, eu comecei a ajudar os meus pais, Arnóbio, com 8 anos de idade, eu me recordo muito bem, a minha mãe fazia uma tapioca, tapioca, só existia tapioca, só se fazia com coco. Né? Hoje, Queijo. um queijo com leite condensado, com charque. Não, naquele tempo era tradicional, era o cocozinho ralado. E a minha mãe fazia as tapioca
E eu, quando dava mais ou menos assim, 3 horas da tarde, 3h30, eu botava o tabuleirozinho na cabeça, eu estava passando o filme na minha cabeça agora, e eu saía vendendo ali pela rua, né, gritando, olha a tapioca, e voltava mais ou menos umas 5h30, 6 horas da noite, para tomar um banho às pressas, e depois estudava de manhã, e já com 14, 15 anos estudava à noite. Então, e dia de domingo, quando tinha jogo lá no Mutange, eu ia vender cocada. Eu ia vender cocada e me recordo que algumas vezes eu não tinha cocada para vender, alguém que tinha cocada vendia cocada e eu vendia água numa quartinha, Já sempre pensando para em ganhar o ganhar. meu troquinho. E eu vou lhe falar uma coisa, Nobre, eu não me recordo de ter faltado um tostão no meu bolso. Eu sempre tinha o meu dinheirinho, sempre ajudava a minha família. E assim, foi assim vendendo cocada e tapioca até mais ou menos meus 14, 15 anos. E depois eu fui para o mercado público. Hoje já é mercado da produção, naquela época era o mercado público, né? Então ali aquelas bancas e tal, e eu comecei a vender tempero. Eu arrumei um dinheirinho e comprava Coloral Coroa naquela época. Me lembro até hoje que eu vendia. Um era 100, Fatiava. era um Coloral, era 70, três era 200. 3 por 200, 3 por 200. E eu vendia tempero, vendia cravo, canela, erva doce, folha de louro, folha de boldo, chá preto, erva doce. Então, o meu tabuleirozinho era com mix completozinho. Folha de louro, folha de boldo, cravo, canela, erva doce, cominho, pimenta e o coloral de lado. Então, assim, Era o carro-chefe, o Coloral? era o tempero. Era o Era o tempero. tempero carro-chefe. Então, eu me recordo que o meu que eu ganhava, aí eu começava a comprar um estoquezinho, né? Eu me lembro que a gente vendia Bombril Assolan. Na realidade, o Bombril era a referência. Mas a gente gritava, olha, Bombril Assolan, Bombril Assolan. Então, você vê que Bombril ficou na cabeça, mas o Assolan, que era a esponja de aço, né? E o Bombril também, mas a gente gritava. Então, o dinheirinho que eu sobrava, eu comprava mais uma caixa de sabão, mais 1 quilo de tempero. Sempre gostava de fazer meu estoque. Sempre eu tinha meu estoque. E assim foi, Arnaldo, até eu completar os meus 18 anos. Quando eu completei meus 18 anos, meu sonho era servir o Exército. Eu sempre fui uma pessoa, eu até digo que eu tive 2 frustrações na minha vida. Uma, primeira, não foi ter sido jogador profissional, porque eu Pelo joguei CCA. pelo CSA. Eu joguei na base do CSA, joguei nas bases, né, do que era hoje sub-11, sub-13, sub-15, sub-20. Né? Na época eu joguei na base e muitos colegas meus se tornaram profissional e eu tinha que trabalhar, porque naquele tempo futebol não se ganhava dinheiro, não ganhava dinheiro. Então eu fiz uma opção, ou jogar futebol ou ir trabalhar. Eu fui trabalhar. Depois, quando eu cheguei, fui servir o Exército, que era um sonho meu também, servir o Exército em pleno regime militar. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito disciplinada. E com isso, eu servi o Exército, passei um ano no Exército, e quando concluí o Exército, eu vim trabalhar com o senhor Amaro Farias, que era dono da Citral Deodoro, aquela padaria ali vizinho da Câmara. Tinha a Citral Deodoro, tinha a Guti Guti e tinha a Câmara dos Vereadores. Então, eu trabalhei com o senhor Amaro como vendedor da Citral, que era, assim, era um comércio, indústria de representação de transporte alagoano. Então, assim, até hoje eu lembro. E eu trabalhei como vendedor, né, quando saí do Exército. Então, eu casei e fui morar em São Paulo. O Rafael, às vezes eu fico assim pensando, né, como é que a gente chega a um momento desse, por exemplo, no aspecto do negócio, você deve ter tido uma marca. Qual o segredo, por exemplo, já lhe acompanhei algumas vezes no seu grupo, né? As pessoas sempre lhe cumprimentam, tal. Então, que marca você imprime nos seus negócios para ter esse segredo de sucesso ou de avanço? Você tem uma marca, tem uma característica? Como é que você faz um plano de negócio? Você tem alguma característica particular para imprimir nas suas coisas? Arnóbio, eu sempre
3 processos que eu apliquei na minha vida. 3 processos. O primeiro foi relacionamento. É fundamental o relacionamento no negócio. Se você trata bem as pessoas, se você é transparente com as pessoas, se você respeita as pessoas, né? Isso abre portas. As pessoas não te esquecem. Eu me recordo que quando eu botei o meu primeiro negócio, né, um negócio físico, quando eu tinha o meu primeiro atacado, pequenozinho atacado, o vendedor de vinagre eu o tratava tão bem quanto eu tratava o vendedor da Nestlé, o vendedor da Unilever. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça, Arnaldo, que você nunca sabe o dia do amanhã. O pequeno de hoje é o grande do amanhã. O grande de hoje pode ser o pequeno do amanhã. Então, eu nunca sabia, porque você volta a encontrar essas pessoas. Então, o primeiro segredo foi relacionamento. O segundo segredo foi a credibilidade. As pessoas têm que ter um relacionamento com você, mas um relacionamento de confiança, de credibilidade e de transparência, como eu falei. E o terceiro foi disciplina. Eu sempre fui um homem muito disciplinado, sabe? Eu tenho, Arnóbio, uma disciplina financeira que ninguém me ensinou, que eu não aprendi em faculdade, nem em colégio. Eu, quando estive um período no Senado, eu coloquei uma PEC. Já existe um projeto de lei na Câmara criando uma matéria matemática financeira. E eu acrescentei uma PEC pedindo que transformasse isso em uma matéria de educação financeira. Porque ótimo, muito bom para a juventude. E eu fundamentei. Eu digo sempre, Rafael, esses cursos hoje profissionalizantes que tem dado até pelo próprio FAT, CODEFAT, próprio Ministério do Trabalho incentiva, mas eles estão muito na base técnica. E eu acho que está faltando, não sei se você como empresário, essa visão empreendedora. Hoje a gente vê só o Sebrae fazendo uma resistência muito grande, mas eu acho muito louvável essa sua iniciativa de difundir essa visão empreendedora, né, na mentalidade do jovem. Falando nisso, hoje, quando eu vejo que a cada 5 empresas que se abrem aqui, em 2 anos, 2 já saem, né? E as outras ainda podem ficar no meio do caminho, mas 2 já não se criam e nem se renovará. Isso. Que conselho você daria para um jovem, um Rafael com 18 anos, que viesse perguntar para você? O que você diria para ele? Querer empreender numa situação, muitas vezes, hoje no Brasil, com uma certa adversidade em algumas questões que a gente vai tratar mais na frente, o que você diria para ele? Planejamento. As pessoas, Arnóbio, elas se espelham ou olham muito negócios de outras pessoas. E, às vezes, muitas das vezes, as pessoas não é o perfil daquele tipo de negócio para a pessoa. Primeiro, quando eu vou aconselhar, ou quando alguém me pede um conselho ou uma orientação sobre abrir um negócio, eu primeiro busco identificar o perfil daquela pessoa. Por exemplo, eu não tenho o menor perfil para ser um investidor em saúde. Não é o meu perfil, eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho conhecimento para abrir um hotel ou um restaurante. Então, é preciso identificar o perfil. O que você se identifica com o negócio? Feito isso, o planejamento. Né? As pessoas, elas abrem, às vezes, por compulsão, né? de querer abrir um negócio espelhando em alguém que teve sucesso. E não é assim. Você tem que fazer um estudo, tem que fazer um planejamento, quanto é o investimento, quanto é o que você tem. Né? Não adianta você querer abrir um negócio de R$100 quando você só tem 10. Né? E em questão, primeiro dessas 5 empresas que abrem e fecham em 3, em 2 anos, é real, porque isso aí é falta de conhecimento de gestão.
né? Primeiro, não faz o planejamento para o negócio, né? Aí depois não tem conhecimento em gestão. Por isso que fica no meio do caminho. E uma das coisas, Arnaldo, que mais eu vejo durante quase esses 50 anos que eu estou no comércio, hoje eu tenho 6.000 clientes no estado de Alagoas e eu dou consultoria. Uma vez por mês eu reúno em determinada cidade, reúno um número de clientes, e a gente chama de encontro de clientes, para a gente explicar sobre isso, porque o grande problema das pessoas hoje é aumentar ou diversificar os seus negócios sem planejamento, sem conhecimento, sem pôr um percentual de risco sobre esse negócio. O Rafael, o americano ele tem muito uma característica de, quando ele se torna um ente, ele tem uma referência em determinado setor, eles vão para um terceiro setor ou se apresenta como uma fundação para ajudar justamente isso. Eu digo, aqui no Brasil, alguns grupos têm uma fundação, eu não sei se você tem, ou se você pensa em ter uma fundação justamente para alicerçar essa cultura empreendedora que eu vi que o Diogo tem, e tem muito, a Bianca anda com você, Rafaela. Então, você não pensa deixar um pouco, ou se tem, essa é uma pergunta, uma fundação justamente para ajudar justamente essa população que muitas vezes estavam lá como você há 50 anos atrás, iniciando, precisando de ajuda, né? Trabalhar nisso. Arnóbio, essa sua colocação é muito perfeita. Existe um plano nosso da gente criar, né, uma fundação, não é? E você sabe que precisamos do apoio governamental, não é? Eu tenho, Arnóbio, insistido e me oferecendo. Eu me ofereço constantemente, mas eu tenho um limite de oferecimento, não é, para ajudar aos municípios, né, ao Estado, levando a experiência de quase 50 anos como empreendedor e empresário, porque é muito importante essa junção, né? Uma coisa é você ser empresário, outra é ser empreendedor, e é o bom quando você une os dois, né, na mesma pessoa. Porque eu digo isso porque hoje, por exemplo, eu estava observando, por exemplo, hoje o Estado tem 580 mil, algo em torno de 580 mil trabalhadores formais. Quase 160 está na área pública. Ou seja, a gente precisa dar mais uma ajuda, né? Eu vejo como você e outros empresários pudessem, né, desenvolver esse espírito empreendedor. Hoje, muitas vezes a gente pensa, tem gente que é um sacerdócio. Eu, por exemplo, eu sempre me orgulho eu poder ser servidor público, sabe? Mas, às vezes, também eu vejo, às vezes até nossos filhos me dizem, não, a melhor saída é ir para o serviço público. Mas a gente sabe que tem uma estrada longa nesse mundo de empreendedorismo que precisa ser desenvolvido. Acho que a gente não foi muito acostumado. Por isso que eu estou puxando nesse assunto. É porque, Arnóbio, hoje, quando você pega, eu não tenho esses dados, mas eu acredito que 80% dos jovens, 70% a 80% dos jovens, eles se preparam hoje para concurso público. Não é? Mas alguém imprimiu isso, Sim, não aconteceu por acaso. Isso vem, essa cultura. Mas, né, no dia que a gente mostrar que o empreendedorismo é tão importante quanto o serviço público, né, talvez a gente ajude, né, ou mude um pouco esse quadro. Né? Não quer dizer que o setor público não precisa, a gente precisa muito, num estado pobre como o nosso, né, ter esse suporte do setor público, mas também a gente precisa muito do desenvolvimento empresarial, essa cultura empreendedora, essa da inovação. Hoje a gente vê e sente o quanto está inovando isso. Mas
tirando um pouco o pessoal, eu queria puxar dois assuntos, dois pontos que estão em voga agora na área econômica. Primeira, a reforma tributária, né? Hoje a gente diz que você abre uma MEI, uma empresa individual, tem uma carga tributária quase beirando, já uma carga direta de 13%, quando bota mais a indireta vai para 18%. Se você opta por uma simples empresa, né, é optante pela simples, já tem uma carga de 40%. Arnóbio. E quando você, pelo lucro presumido, você já vai para 70%. Então, há uma discussão muito grande, e a gente assistiu recentemente, né? Essa desoneração da folha. E a gente fica também um pouco preocupado, porque se o trabalhador não tiver um pouco essa proteção, ele também fica desamparado. Como é que você enxerga, por exemplo, desde 2012 que a gente vem com essa prorrogação desses benefícios, né? Hoje, agora foram 17 setores da economia que tiveram esse benefício. Como é que você está vendo esse setor? Arnóbio, primeiro eu vou concluir a questão daquilo que nós falamos sobre o concurso, sobre estudar para concurso público, né? Eu quero dizer, em relação, que não existe uma política de ajuda para esses iniciantes como empresários, empreendedores. Não é? A gente... Acho que uma boa iniciativa, eu queria até louvar essa ideia, ou essa proposta sua de trazer essa cultura. Eu sempre defendo que a gente precisa trazer isso para os bancos. Exatamente. Eu, inclusive, conversei, uma das vezes que eu conversei com o governador Paulo Dantas e conversei também com o senador Renan Calheiros, que precisa oxigenar mais o Banco Desenvolve do Estado. Ele precisa buscar mais, se aproximar mais do setor produtivo, do pequeno do setor produtivo, da agricultura familiar, das cooperativas, sabe? Incentivar, abrir crédito para as pessoas dos formais, né? Você chega, vamos dar um exemplo, você chega na feira de Rio Largo, eu fui uma vez visitando, então ali são aquelas pessoas que precisam de algum recurso, pequeno recurso, para sair da mão de agiotas, para saírem de juros abusivos de cartão de crédito, de comprar no cartão e ter que pagar um juro alto. Então, essa política pública que tem que vir do governo, ela é fundamental quando existe essa aproximação com o setor produtivo. Então, assim, eu vou ser, por exemplo, nós temos aqui um Canal do Sertão. O Canal do Sertão precisa ser explorado ele, e não ser só discurso político. Não é? Eu já me prontifiquei, por exemplo, a buscar, a levar indústrias para o sertão. Mas você tem lá, no Canal do Sertão, você tem N coisa para você produzir, né? Frutas. Qual é o grande problema do sertão? É hortifrutas. Porque o hortifruti vem tudo do interior do estado de Pernambuco, 90% de Sergipe ou mais do nosso hortifruti e da Bahia. Está vindo de fora. De fora. Porque nós temos um canal onde não se planta um pé de coentro, um pé de cebolinha. A gente tem lá 5 perímetros irrigados sem iniciar nenhuma atividade. Aliás, sejamos corretos que o governo do estado iniciou um trabalho no perímetro ali em São José da Tapera, no perímetro Gavião. Mas já foi iniciada a obra lá em Inhapi, Canapi, os perímetros, o canal já passou e a gente não está explorando. Perfeitamente. Então, isso realmente... Porque se você der, é um canal que desenvolve. Se você planta, que tem um incentivo, a indústria chega. Aí você leva para ali a indústria de suco, né? Você leva para ali a indústria de polpas, você leva a indústria de sorvete.
você leva a indústria de tudo. Você, com o bagaço, você vai fazer a ração para alimentar o gado, para bater a leiteira. Então, uma cadeia toda. Mas precisa ter o olho, tem que ter a visão, tem que deixar de só um discurso político, tem que ser. E começa um projeto. Hoje, não sei se ainda existe a Embrapa, mas é um. Tem. Né? Precisa, às vezes você Mas chega. o papel dela é desenvolver pesquisa e está nos ajudando bastante Mas lá. tem que haver essa Tomate aproximação. está sendo produzido lá no sertão. Obviamente, a escala, então vai ter que ter uma política pública, mas Entendeu? graças à Embrapa. É. Então, Arnaldo, esses setores, eles têm que se unirem, têm que se comunicarem, entendeu? Um pesquisa, o outro ajuda, o outro orienta lá o plantador. Eu digo a Desenvolver você, a cadeia, a né? cadeia toda. Então, assim, Arnaldo, quando você me fala nessa questão, eu já me, eu tenho, eu hoje, como eu falei, eu já não me pertenço. Entendeu? Então, eu quero ajudar o meu estado, eu quero ajudar o meu município, eu não quero nada em troca. E em relação ao que você falou da questão tributária, eu vou falar uma coisa aqui para você com toda a seriedade do mundo. Eu tenho 69 anos, eu não tenho necessidade de mentir. Mas, se dependesse de mim, Rafael, eu encerraria, eu fecharia todas as minhas empresas. Todas. Ia terminar os meus dias de vida na beirada de um rio, aí lá na fazenda minha, tudo. Porque você não aguenta mais, Arnaldo. A carga tributária é altíssima no Brasil. E, além de ser altíssima, ela é complexa demais. Muito complexa. Com essa IVA dual, toda essa reforma que está se desenhando, se bem que está sendo muito costurada, né? Mas essa semana, né, é possível que seja já votada no Senado, volta para a Câmara, mas deve melhorar um pouco, não a complexidade, não tem acompanhado mais de perto. Eu li sobre a reforma, li toda a reforma. Inclusive, conversei com o senador Renan Calheiros. Colocamos alguns pontos de vista. O que eu posso lhe assegurar é que não trará nenhum benefício para os empresários, nem diminuição de imposto, absoluta não. E ele, como eu estou te falando, essa reforma, ela é, vamos dizer assim, ela é 10%, ela tem 10% de ajuste, de desburocratização, mas 90% é focado em aumento de arrecadação. Né? Você vê agora o governo federal, ele quer receber os impostos sobre PIS, COFINS, não cumulativo, e imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, sobre os benefícios que os governos estaduais deram para os empresários do Estado. Isso é um absurdo, né? Coisa que você não repassou. Então, assim, Arnaldo, a carga tributária no Brasil é muito alta, judia demais do empresário. Hoje, por exemplo, você compra, vamos imaginar, vamos falar aqui do estado de Alagoas. Se você vai abrir, por exemplo, eu inaugurei agora há 30 dias uma indústria de suco de laranja, suco natural. Por quê? Porque 98% do suco consumido no estado de Alagoas vem de fora. Vem de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, de Sergipe. Nós abrimos uma indústria aqui. Todos os equipamentos que nós compramos para a indústria, nós fomos obrigados a pagar a diferença de alíquota de ICMS. Teve nenhum tipo de... Não tem. Então, se você compra uma máquina, você compra um equipamento para a indústria, você vai gerar emprego, você vai gerar renda, você vai recolher impostos, mas na entrada desse equipamento você já paga a diferença de ICMS. Então, assim, desestimula. E o mais grave de tudo é que você pensa que está certo e logo em seguida você recebe um alto de inflação. Pela complexidade. Pela complexidade. A complexidade é muito grande. E se você vai falar isso, porque tem um lado político e tem um lado técnico. Então, conflitam os dois. Não senta. Eu, para finalizar esse raciocínio, olha só o que eu ouvi. Eu sempre tive um sonho, um desejo
de conversar com o presidente José Sarney, porque eu fui um dos fiscais dele do Plano Cruzado. Muito bem. Até que um dia eu estava em Brasília, com o senador Renan Calheiros, nós estávamos lá, me parece, na SNI, e a secretária fez uma ligação e eu fui. Eu disse, o Renan sabia desse meu desejo, ele disse, oh, o presidente ligou, e vamos para lá. E nós fomos para casa do presidente José Sarney. Chegamos lá mais ou menos às 3 horas da tarde, ficou ele, eu e o Renan Calheiros. Ficamos conversando, um papo assim, muito descontraído, e eu falei para ele. Foi um fiscal dele. Eu disse a ele, presidente, eu fui um fiscal do senhor e eu ganhei muito dinheiro naquele Plano Cruzado. Ele, senador, eu fui sabotado naquele plano. E eu respondi para ele, eu acho, presidente, que o que faltou naquele momento foi diálogo entre o governo e o setor produtivo. Por quê? Eu disse a ele, o senhor, né? Não ele na pessoa, mas o governo. O governo chegou naquela época, congelou e tabelou. Aí ele congelou o preço da carne, o preço a partir daqui. Aí ele chegou no leite e ele tabelou. 1 litro de leite estava sendo vendido por R$1, na época, um cruzado, vamos assim dizer, ele tabelou a 2. Uma lata de óleo estava vendendo por 2, ele tabelou por 1. Desequilibrou, faltou até sal. Faltou sal. E o ágio disparou e foi embora. Quando a oferta e a demanda não se combinam, isso foi na realidade, um desajuste, desalinhamento dos preços. Exatamente. O congelamento provocou isso. É por isso, Arnaldo, que eu insisto tanto em que o governo, ao criar um novo imposto ou alguma coisa, ele sentasse para discutir com o setor produtivo, através dos seus representantes. Se vai criar um novo imposto, vamos dar um exemplo, no agro, por exemplo, senta com os representantes do agro. Vai criar um novo imposto para a indústria, senta com os representantes da indústria para discutir aquilo ali. Mas não, se toma uma medida, coloca-se um novo imposto que, cara, desestimula você. Você não sabe o que é que vem, porque na cabeça dele só vem para arrecadar. Mas, pelo menos, está se propondo com esse alinhamento com o IVA, pelo menos, acho que pode, talvez, o valor, né, está se prevendo aí mais de 27,5, vai ser talvez uma alíquota muito pesada, mas pelo menos vai unificar alguns impostos, os impostos estão sendo unificados, né? Essa unificação, quando você quer mas juntar os taxa, 5... quando você vai paga a mesma coisa. E quando você vai lá unificar, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, não é isso? ISS e tem um outro. IPI. Veja bem, aí tira a autonomia dos municípios e dos estados. Mas depois tem aquela comissão de compensação que vai... Sim, mas aí você vai depender do governo federal. E se aquele prefeito daquela cidade não é do partido, não é de apoio... Mas vai ter que ter uma governança aí. Mas vamos ver como é que vai ficar. Depois que o dinheiro fica no teu bolso, tu vai mandar para quem você quiser, né? Na minha concepção. Mas eu vejo, Arnaldo, por esse lado, entendeu? Eu vejo muito assim que ora, qual é o grande mal do nosso governo, dos nossos governantes? Qual é o grande mal? Gasta mais do que arrecada. Então, eu aprendi na minha vida, e é por isso que eu cheguei onde eu estou, porque se eu ganhava 10, eu tinha que gastar 9. Mas acontece que a concepção dos nossos governantes... As demandas da sociedade é grande, eles precisam ter o voto, precisa atender essas demandas e dar o desequilíbrio. Então, assim, esse desequilíbrio dá-se da coisa. Aí você vai fazer o quê? Você gasta mais do que você arrecada, qual é a sua política? Então, vamos aumentar a arrecadação.
só que aumenta a arrecadação e ele continua aumentando os gastos também. Depois perde a competitividade, porque o outro vem de fora e vende mais barato. Então, assim, é um tema, né, é muito complexo. Muito complexo para isso. Mas, por último, a dimensão do Rafael é a esportista, né? Futebol, né, Rafael? Você criou, como eu disse para você, eu fiz uma vez uma pesquisa, sempre trabalho com pesquisa, e na época, uma das perguntas eram políticas, mas eu busquei o futebol para ter a sensibilidade. Eu vi uma coisa assim, captei uma informação muito estratégica. Quanto o torcedor azulino, é como se você resgatasse a dignidade das pessoas da baixa renda, com aquelas ascensão, você tirar o time, parece que as pessoas estavam muito massacradas. Quando você levou para a Série A, é como se eles tivessem, você botasse algum acréscimo, deu algum bônus para aquelas pessoas. Então, acho uma coisa interessante como eles viam isso, um aspecto de dignidade, né? Sentir a referência. E, na realidade, a gente nunca, por mais que você vá e volta, tá agora retomando isso tudo, claro, eu não vou tratar do futebol quanto estratégia, mas como negócio, como projeto. Porque eu estava observando que um estudo da CBF, acho que em 2019, antes da pandemia, que para ver o peso do futebol na economia do país, né? E isso representava quase 1% do PIB. É muito expressivo, né? Eu não sabia da... A gente vê muito recurso. 1%, eu estava vendo o setor sucroalcooleiro do Brasil todo representa 2%. O setor de cultura no Brasil todo, indústria, cinema, audiovisual, né, teatros, disco, tudo isso, 3%. O futebol tem essa. E deve ter cada vez mais aí, com as SAs, tudo, deve ter até participado mais, porque isso foi uma pesquisa antes da pandemia, né? Eu estava vendo os dados da FIFA, mostrava que em 2022, o balanço da FIFA, o futebol movimentou, a cadeia produtiva do futebol no mundo gerou algo, se fosse um país, gerou um PIB de 280 bilhões. Isso, eu estava vendo assim, 280 bilhões, olhando, 60% da Argentina seria. É o tamanho da economia do Chile. E eu acho que fora o Brasil, a Argentina, o Chile, um pouco da Colômbia, o resto é maior. E eu vi quando você trouxe, assumiu a sua... Assim, nesse segundo momento, você assumiu como dirigente do CCA, você trouxe uma visão muito profissional, porque a gente estava numa coisa de vai, era cata, eu tinha colegas mesmo que vinha pedindo ajuda para botar o time na segunda divisão, pedia de cooperação. O CCA vivia exatamente disso. Nisso. E você deu uma visão empresarial, achei assim, estrategicamente, você viu já, antecipou uma SA, você já pensou num negócio futebol, né? Ou seja, dar aquele prazer, o resgate, mas dentro de um profissionalismo, um plano dentro de um plano, né? E eu estou vendo assim que você parece-me que é resiliente, você resiste às coisas. Você agora está numa nova missão de reconstrução na Série A. Claro, não vamos olhar por retrovisor, a pior coisa, mas assim, como é que você está vendo, qual a estratégia que você está tendo enquanto
porque é um setor importante. Muito. A economia de Alagoas se movimentou. Muito, muito. E talvez você não teve do poder público as mesmas compensações. Você estava na Série A. O patrocínio não alterou. Ao contrário, ficou, não, porque está na Série A, não vou mais ajudar, onde a gente deveria preservar esse PIB, esse desenvolvimento da economia. Você trouxe empresas, botou a marca, você foi pioneiro na marca da camisa do CSA. Isso. Né? Você trouxe profissionais de marketing, especialistas. Então, que as pessoas não veem, vê o Rafael, o dirigente. Eu estou vendo o gestor Rafael, exatamente, o gestor de negócio. Então, como é que você está vendo? Está com a mesma garra e qual é se pode antecipar, não sei se essas estratégias, para a gente encerrar essa conversa que está muito boa. Acho que a gente até ultrapassou. O que você está falando, eu quando assumi o CSA, eu passei 7 meses fazendo uma auditoria no clube. Eu juntei o meu pessoal do setor contábil, do grupo, e o setor jurídico. E nós fizemos durante os 7 meses, nós levantamos todo o passivo do clube. O CSA tinha 189 ações trabalhistas já sentenciadas. O CSA tinha débito na Receita Federal de INSS, na Caixa Econômica de FSS, débito civil, tributário, tinha ITR, que o CSA tinha um terreno ali no Guaxuma e nunca transferiu. Enfim, o CSA era um desastre. O CSA não tinha uma conta bancária, havia 18 anos não tinha uma conta bancária. Essa semana saiu um julgamento do antigo Produban, de um débito que o CSA tirou em 1999. Então, assim, era completamente desorganizado. E eu apliquei os processos empresariais no CSA. Foram 3 pilares que eu apliquei, três pilares fortes. Fazer mais com menos. Custo-benefício, ganha-ganha. Peguei o CSA e transformei ele em uma empresa, porque o CSA tem CNPJ. E se ele tem CNPJ, ele tem que ser tratado como uma empresa. Ele tem que ter passivo, ativo, receita, despesa e ter superávit no final do exercício. Então, fizemos os planejamentos para o CSA. Nós queríamos ir para a final do estadual em 2016 para ganhar o direito de ir para a Série D. E eu quando assumi o CSA, no dia 7 de setembro de 2015, não tinha nada a comemorar, como você disse. Fazia um bolinho, levava um pastor, levava um padre, celebrava a missa, jogadores, batia um bolinho, cantava parabéns, e o próximo ano começava e o desastre sempre acontecia. Então, o CSA não tinha, na realidade, a torcida bizonha, torcida triste, nem usavam a camisa do CSA. Era um desastre total, como você sabe. E eu dizia, no dia 7 de setembro de 2015, eu dizia que eu tinha 3 grandes objetivos para o CSA. O primeiro era conseguir calendário para o clube. O segundo era quitar o passivo do clube. Eu não fazia ideia do montante, mas eu dizia que eu ia quitar. E o terceiro era tornar o CSA uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Olha, em 2015 eu já falava sobre SAF. Né? E então conseguimos tudo. Conseguimos acesso para a Série D, fomos para C, para B, para A. Dentro dos meus planejamentos, nós iríamos passar 2 anos na Série B, para poder eu quitar o passivo do clube e dar sustentação para ir para. Só que foi tudo rápido. Do jeito fomos para A. Quando nós chegamos na Série A, nós saltamos de um orçamento de 18 milhões em 2018 para 63 milhões em 2019. Tivemos um aumento de receita de 45 milhões. Dentro do meu planejamento, o que é que eu fiz? Eu quero quitar o passivo e investir no clube. Aí assim fiz. Eu digo, vamos lutar. Se a gente permanecer na A, perfeito. Se não permanecer, eu desço, quito todo o passivo, volto com o recurso e subo de novo em 2020. E esse era o projeto. Esse era o planejamento. E o que é que aconteceu? Nós fomos rebaixados, nós voltamos para a Série B, mas eu quitei todo o passivo do clube, 100% quitei. No dia 16 de outubro de 2019, eu recebi a certidão negativa do Tribunal Regional do Trabalho, da 19ª Regional, quitando todo o passivo do clube. Eu investi no clube, comprei 2 ônibus, comprei
automóvel, comprei van, equipei o departamento médico, departamento de futebol, comprei tudo que o médico pediu de marca-passo, disso, daquilo, marca-passo não, de todos os equipamentos. Investi em fisiologia do clube. O CSA, eu comprei até um drone para filmar. Todos os treinos do CSA eram filmados por drone, em uma sala para ser analisada, um analista de desempenho, um analista comercial. Profissionalizei tudo e com o projeto. Está lá no balanço. Está no balanço de 2019. Nós foi o único clube e única na história do CSA que fechamos o ano com um superávit de 23 milhões de reais na conta do clube, amanheceu no dia 1º de janeiro. E nós, Arnob, fizemos um planejamento para a gente voltar para a Série A em 2021. Dia 17 de março de 2020 começou a pandemia. Nós passamos 18 meses jogando de portão fechado. Passamos 6 meses sem nem os jogadores ir treinar. E eu paguei rigorosamente o salário em dia, tudo. E voltamos e ficamos em 5º lugar em 2020 e não subimos, Arnaldo, porque eu peguei Covid. Eu fui para São Paulo e passei 19 dias comunicado. Se eu estivesse, a gente tinha subido para a Série A em 2021. Então, em 2020, ficamos em 5º lugar. 2021, ficamos na Série A até o último minuto, naquele fatídico jogo, naquele domingo, que você sabe o que aconteceu, né? Que o juiz, a gente sabe, eu disse isso, inclusive o Espiridião a mim, que é Avaí e Sampaio, né? E o Náutico e o Avaí. Nós ganhamos do Curitiba lá e ficamos em 5º lugar. Aí, por uma questão política, não renovaram o meu mandato, sem contar que em março de 2020, também, no dia 30 de março, nós fomos obrigados a sair do Mutange, do acidente da Braskem. O recurso, olha como eu sou futurista, e eu me orgulho de dizer isso. Quando todo mundo queria que eu comprasse o Nelson, que tem uma área de 30 mil metros quadrados, eu fui para uma cidade, eu enxerguei que o futuro está naquela região alta ali do Benedito Bento, juntando com o Rio Lago. Comprei uma área de 140 mil metros quadrados. E o futuro do CSA? Sim. O futuro do CSA é, hoje, Arnaldo, se eu concluir, eu vou concluir 100% do projeto inicial feito pela Bianca Tenório, a minha filha, da qual eu me orgulho dela, ela ser a mãe do projeto CSA, com 6 campos de tamanho oficiais. Um campo de tamanho oficial, sintético, com irrigação igual ao do Palmeiras, igual ao do Atlético Paranaense, de primeiro mundo. Um hotel com capacidade para 140 pessoas, que eu vou explorar ele para fazer um turismo dentro do CSA, certo? O nosso CT concluído, Arnaldo, ele está entre os 5 melhores CT do Brasil. Do Brasil. Nós temos 140 mil metros quadrados aproveitável, 100%, que é essa mesa aqui. Então, o futuro do CSA eu vou voltar a colocar o CSA na Série B, agora em 2024, nós vamos trabalhar para subir, nós vamos trabalhar para brigar pelo título de campeão estadual, nós vamos para a final, não sei com quem, mas nós vamos, e vamos lutar. No meu projeto para 2024 é esse. Colocar o clube na Série B, 2005 disputar uma Série B e lutar pelo acesso para a Série A. Esse é o projeto. Eu tenho ainda 24, 25, 26 como presidente do CSA. E eu vou realizar todo isso que eu estou te assumindo. Porque eu estou voltando, Arnaldo, depois de um ano de resistência e não querer voltar para o CSA, eu estou voltando agora no resgate do Azulão 2, voltar a dar dignidade à nossa torcida, voltar a dar dignidade ao clube, certo? Repegamos o clube quebrado, em pouco tempo, entramos com uma recuperação judicial para que não haja, você sabe o que acontece, para a gente reerguer o CSA. Então, aproveitar aqui o seu programa, aproveitar a sua audiência, tudo para dizer que eu voltei com a mesma vontade, com o mesmo tesão, quando assumi em 2015,
e nós É fomos para a muito Série C. bom, Rafael. Eu queria agradecer. Primeiro, que bom, né, ver esse entusiasmo, né? Nós que somos azulinos, essa camisa não quer É só dizer. a Eu camisa, sei que só a camisa, é, mas o coração é azul, isso mesmo. É, né? Mas fiquei muito feliz assim de ter esse contato mais direto. Há algum tempo que a gente não conversava. perfeito. Continua, né, à disposição, né? Estamos iniciando essa nova trajetória agora com esse podcast, né? É. E tratando de assuntos, né? De trazendo pessoas, né? Que podem contribuir para o engrandecimento da economia, tratando esclarecimentos para a nossa sociedade de pontos, muitas vezes, que ficam muito mais na superfície. A gente queria, nesse aspecto, agradecer a todos e a todas que ficaram até esse tempo nos ouvindo. Eu Obrigado. fico muito feliz, Arnaldo, de ter participado aqui. Agora, queria depois trazer seus produtos aqui sem sim. água. Então vai vir água mineral Verdes Mares, suco de laranja Verdes Mares, né? E outros produtos que nós representamos aqui no estado de Alagoas, grandes empresas multinacionais. E também dizer para você da minha satisfação, do meu orgulho de tê-lo como amigo. Você é um professor realmente, você não é à toa, não é por um acaso que você é chamado de professor Arnóbio. Então, eu continuo sendo sempre seu aluno, seu admirador e aprendendo com você. E dizer, Arnóbio, da minha gratidão de estar aqui, da minha felicidade de estar aqui participando com você do seu programa, batendo esse papo, para que as pessoas realmente conheçam um pouco do Rafael Tenório, né? E uma das coisas que eu acho fundamental no ser humano, eu acho uma coisa linda, maravilhosa, é a humildade do ser humano. Então, assim, nada muda na minha vida, os meus valores são imexíveis, como dizia o Magre, né? O ex-ministro Magre, são imexíveis. Eu costumo dizer, para finalizar, Nobre, que tem 3 coisas que você pode tê-las por oportunidade. Agora, gerenciar essas 3 coisas é preciso ter o dom de Deus, ter a mão de Deus e a proteção, que é a fama, o poder e o dinheiro. Você não pode deixá-los tornar ser maior do que o ser. Então, assim, para mim, isso só me faz engrandecer porque eu posso ajudar as pessoas e de uma forma ou de outra, com a palavra amiga, com a orientação, com a ajuda. Então, isso aí, para mim, é muito gratificante. E agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade, né, da amizade, da família, e dizer que eu continuo aqui. A hora que você tocar na corneta, eu sou um soldado. Eu me apresento. Obrigado, Rafael.